Olá, turma. Boa tarde. Bom, falando um pouco para vocês do atendimento do paciente em crise hipertensiva. É diferente da gente tratar o paciente no dia a dia, do paciente que tem pressão alta no dia a dia. O paciente em crise hipertensiva, ele pode ou não ter sintomas. Por exemplo, tem pacientes que eles têm a pressão ali, que normalmente está em volta de 14/9, 15/10, que o medicamento vai tratando e ela vai baixando para 12/8, que é o objetivo, né, no tratamento da pressão alta. Mas de repente ele faz picos de 18/11, 19/11, 20/12 e daí para cima, né? Nesses casos, a gente trata de uma forma diferente. Você tem que. O paciente pode não estar sentindo nada, mas ele pode ter sintomas também, né? Dor de cabeça, tontura, mal-estar, enjoo, o rubor facial ficar com o rosto vermelho, né? Então tem uma série de sintomas, assim, que levam a pessoa em crise hipertensiva, e outros que às vezes o paciente que vomita, às vezes você nem pensa em crise hipertensiva e na realidade é uma crise hipertensiva que está gerando aquilo. E essas pressões, né, acima de 18/11, tem que ser tratadas assim de pronto, né? Então, o ideal é ser tratado no pronto-socorro, né? Os medicamentos são usados assim, tem medicamento que a gente pode fazer injetável, tem medicamento que a gente pode colocar debaixo da língua. Um dos mais conhecidos é o captopril, né? Se o paciente estiver tendo enjoo, vômito, dor de cabeça, ou estiver muito ansioso, né? Os medicamentos paliativos para esses tipos de sintomas, eles ajudam a controlar a pressão também. Então, se ele estiver ansioso, um calmante, se estiver com a dor de cabeça, um analgésico, por exemplo, uma dipirona, pode estar auxiliando também na melhora desse quadro de crise hipertensiva, né? E frisando bem para vocês que o pronto-socorro é o lugar ideal para tratar. Não tentem tratar isso em casa. Se a pressão estiver muito alta, não tentem aumentar o medicamento que vocês estão tomando para 2, 3 vezes por dia, porque isso pode causar uma intoxicação. Então, o ideal é ir para o pronto-socorro e ser tratado lá por um médico, certinho. Também não aconselho ir em farmácia, gente, por favor, que às vezes o balconista, ele até tem uma ideia, às vezes nem é farmacêutico. Aí o farmacêutico às vezes tem uma ideia melhor porque é formado, né? Mas não é um médico. Então, o ideal é ir para o pronto-socorro ser tratado lá, né? Nessas situações assim, da pressão acima de 18/11, com sintomas, ou às vezes até sem sintomas, se você está acostumado com a pressão mais normal, né? Por exemplo, um hipertenso que está sendo tratado e a pressão está sempre normal e de repente ela começa a subir, ou alguém que tem a pressão e não faz tratamento e que de repente a pressão sobe dessa forma, né? Agora, existem pacientes, eu tô falando desse jeito, porque existem pacientes que eles vivem com a pressão muito alta, eles não fazem acompanhamento desde sempre e eles têm não verificaram isso desde o começo. Geralmente esses pacientes eles não têm muitos sintomas e eles ficam com a pressão super alta sempre. Então, por exemplo, é sempre 17/10, 18/11, 19/12. Eles sempre são hipertensos, assim, de último grau, né? São super hipertensos. Então, e que geralmente não, ou que fazem tratamento e esse tratamento não está adequado, não está baixando, ou que nunca nem fizeram porque não sentem nada e acham, não, minha pressão é assim. Então, existe esse tipo de paciente que acha que quando a pressão está muito alta e não está sentindo nada, não precisa de tratamento. E isso é muito sério, porque precisa sim, né? E esses pacientes que têm esses níveis pressóricos assim super altos,
a gente até pode tratar na emergência, mas não é adequado baixar demais a pressão deles, porque eles não toleram, eles já estão acostumados com esses níveis de pressões altíssimas. E eles têm que, por exemplo, se quiser iniciar o tratamento internado para ir baixando devagar, pode, né? Mas também eu posso dizer que não tem a necessidade, como não tem essa necessidade de baixar demais a pressão, a gente não pode, nem pode atingir como objetivo do tratamento de pronto-socorro uma pressão 12/8, porque o paciente vai passar mal, ele não está acostumado, ele vai passar mal. Então, para esses pacientes é um pouquinho diferente, a gente tem que ir com bastante cuidado e eles têm que ser tratados ou de forma, ou dentro do internado no hospital, né? Dentro do hospital, ou se você for baixar e mandar para casa para continuar o tratamento em casa, o ideal é que a gente trate até assim uma pressão mais ou menos 16/10 e aí encaminhar com receita para casa para poder tá iniciando o tratamento mesmo, aquele tratamento diário, que com o medicamento que pode tomar diariamente, e ir baixando devagar, com mais calma, né? Então tem esses dois tipos de comportamento, né? Então, os pacientes que estão habituados com a pressão normal e de repente ela sobe, é de uma forma. E os pacientes que não estão habituados com a pressão normal, eles estão habituados com a pressão mais alta, porque não estão sendo tratados direito, é outra forma. Então tem que ter muito cuidado aí, né? Mas de toda forma, tanto numa situação como em outra situação, o ideal é procurar o médico. A turma às vezes tenta se tratar em casa e pode acontecer igual eu peguei essa semana, paciente tomando um medicamento que ele por si só, em doses medianas, ele já dá alguns efeitos colaterais desagradáveis. Ela estava tomando dose da maior dose que é possível tomar, que é permitido tomar. Então ela estava tomando dose dupla do máximo que poderia, então muito. E ela estava cheia de sintomas, super inchada, as pernas super inchadas, com dor nas pernas, passando mal, fadigada, e era por excesso, por intoxicação do remédio para pressão. A pressão dela até estava melhor, mas em compensação ela estava pior, no sentido geral, assim, né, de sintomas mesmo. Então ela estava se intoxicando e achando que ok, que poderia ser outra coisa que estivesse dando tudo aquilo nela, e não, e era medicamento, né? Outra situação também que eu já tive, é paciente que de repente resolve ir lá toma medicamentos da classe do propranolol, os parentes do propranolol, propranolol, tenolol, metoprolol, bisoprolol. E aí eles resolvem, não, minha pressão tá muito alta, então vou tomar 2. Gente, esses medicamentos, eles dessa família do propranolol, eles baixam a frequência cardíaca além de baixar a pressão. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer dessa dose para pressão não ser o suficiente, mas para baixar o batimento, ela às vezes é forte, e aí baixa demais o batimento, e quando você baixa demais o batimento, você pode até desmaiar e às vezes até morrer, porque pode gerar um bloqueio no coração. Então isso é muito grave. O certo sempre é buscar a ajuda do médico mesmo, né? E é lógico, os médicos mais indicados, né, no caso do tratamento da hipertensão arterial, são o cardiologista e o nefrologista. A nefrologista, que é aquele médico do rim, porque o rim tem muito a ver com a pressão alta, então eles tratam também essa hipertensão arterial, né? Principalmente dos pacientes que já têm problema renal. E o cardiologista, que é a especialidade realmente que cuida dessa parte de hipertensão, né?
Lógico que a pressão alta pode ser tratada por qualquer médico que tenha conhecimento na área, mas quando ela é mais complicada, o ideal é procurar o especialista mesmo, né? E nunca se automedicar, porque é com muita frequência que os pacientes se automedicam e acabam se intoxicando, e isso é muito sério mesmo. Da mesma forma que tem medicamentos que você consegue perceber visivelmente que é intoxicação pelo medicamento, tem medicamentos que você toma e você não percebe que é o remédio que está afetando, né? Então, é perigoso, porque às vezes é um grau de intoxicação que vai levar muito tempo para você identificar. Então, tem que estar sempre perguntando para o médico mesmo, ok? Então é isso, eu espero que eu tenha sido clara. É um assunto muito extenso, como todos os assuntos da medicina, em cardiologia, tem muitos detalhes que eu poderia estar falando, mas no geral é isso, e a grande mensagem é que não é adequado que vocês se automediquem. Procure o pronto-socorro no caso das crises e procurem o acompanhamento médico no consultório, no ambulatório, para ter um acompanhamento mais responsável em cima da pressão arterial, ok? Grande abraço para todos.